Então, pessoal, bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui pelo Instagram aqui do escritório, Martins Ribeiro Advogados, pelo meu Instagram, também aqui pelo Instagram da doutora Daniele e o Instagram da Kátia. Nós temos no dia de hoje mais uma live para tratar do tema cannabis medicinal e hoje com a presença aqui de uma amiga, né, a Kátia, que tem um trabalho fantástico aqui pela AMA Litoral. Agradecer mais uma vez a Daniele, que veio trazer o seu conhecimento mais um dia. E nós trouxemos hoje aqui um tema bem recente, importante. Nós vamos falar de situações que têm acontecido, inclusive, no último mês, a respeito do tema cannabis medicinal. Eu quero aqui, inicialmente, fazer um cumprimento, né, ao vereador aqui de Balneário Camboriú, o Eduardo Zanata, que foi o autor do projeto de lei 32/2023, que foi aprovado no último dia 8, né, que cria um programa, uma política municipal de saúde para fins de distribuição de medicamentos à base de canabidiol, e dizer que esse projeto tramitou rápido, né, graças ao empenho também da Kátia, da AMA e de outras organizações e outros segmentos que buscam o tratamento diferenciado. Não falo mais alternativo, porque alternativo é aquilo que quem tem preconceito coloca e rotula, né? É um tratamento de saúde diferenciado através do canabidiol. E nesse sentido eu quero fazer o cumprimento aqui ao vereador Eduardo Zanata pela iniciativa, né? Um projeto de lei bem formatado, um projeto de lei bem justificado, né? Juridicamente depois eu vou falar um pouquinho sobre ele. E passo agora a palavra aqui, inicialmente para a Kátia, para a apresentação inicial. Kátia. Bom dia, né? Então, a todos, boa tarde já, né? Muito contente aí com o convite. Como a gente sempre traz aí um tema muito importante, onde a gente vem discutindo, aprendendo, conhecendo, estudando, de todos os benefícios que a cannabis tem trazido, né, à nossa sociedade. E fico muito contente, como eu falei, aí pelo convite, né, a gente que está como representante aí da AMA Litoral, aqui em Balneário Camboriú, Itapema, e também não posso esquecer da FEAMAS, né, da Federação Catarinense de Autismo, a qual eu estou, né, presidindo já no meu 3º mandato. Então, a gente está tendo aí contato com várias famílias do estado todo, né, onde a gente discute, né, então, esse tema, né, sobre a cannabis. Dani, né, polêmicas nos últimos dias, né, a respeito desse tema em vários âmbitos jurídico, médico, né, mas inicialmente sobre o projeto de lei que foi aprovado, e no dia seguinte à aprovação eu compartilhei a notícia contigo. Sim. E disse, Dani, a gente tinha na nossa live aí programado falar especificamente isso, né, sobre uma patologia, enfim, mas eu acho importante a gente trazer esse tema tão recente, né, para buscar ainda mais legitimidade. Então, passo para ti aí. O que tu achou desse projeto de lei aqui em Balneário? Então, boa tarde a todos. Eu acho super importante, né, que os municípios comecem a regulamentar o uso e operacionalizar, né, o uso, a distribuição, né, dos medicamentos à base de cannabis para os pacientes que necessitam desse tratamento. E Balneário é uma referência no estado, então é importante que isso se faça aqui, até para ficar como um modelo para outras, né, cidades que tenham essa intenção. Então é super importante, foi uma feliz notícia dentro de outras tantas ruins aí que vem no meio do caminho, mas é sempre bom ver que tem pessoas que têm essa visão e que estão ajudando, que tem que ser uma parceria, né, entre os médicos, entre o governo, né? Então, ter pessoas como o Eduardo Zanata que, né, coloquem isso na prática e consigam, né, ajudar o médico a desenvolver seu trabalho, conseguir fazer o acompanhamento dos pacientes, ao vereador Eduardo, os pacientes se beneficiarem desse tratamento que é tão importante e ainda, né, fora preconceito, enfim, tem a questão de acesso que é muito limitada ainda, né, no Brasil. Então, quanto mais projetos desses forem feitos, mais pacientes vão poder se beneficiar. Então, o Balneário está de parabéns. Dani, obrigado. E eu vou entrar já aqui na nossa discussão direta a respeito do projeto de lei, né? Eu acabei durante a semana
verificando outros locais, né, de Santa Catarina que já aprovaram leis semelhantes. Nós temos Braço do Norte e do Sul, muito contente, já com leis vigentes. E em Balneário, esse projeto de lei foi um projeto que, ele, dada a sua importância, ele tramitou muito rápido em relação às matérias que eu venho acompanhando aqui no município, né? Ele entrou esse ano nós já tivemos a aprovação, e como eu falei antes, ele foi aprovado dia 8, e nós estamos agora aguardando a sanção do prefeito municipal, a análise do município sobre esse projeto, né? O prazo aqui, eu que já fui, né, advogado da Câmara de Vereadores, né, então conheço um pouquinho a lei orgânica, o regimento interno, né, eu verifiquei aqui que o prazo de 15 dias úteis que a lei orgânica dispõe, ele cai no dia 30/8, né, então existe aí, da data de hoje, né, do dia 19, nós temos aí 11 dias numa expectativa positiva, né, para que o prefeito Fabrício sancione esse projeto de lei aprovado. Eu até verifico que o momento de aprovação dele é um momento que o município vem discutindo apoios e vem implantando na área de assistência social várias ações pioneiras aqui, né? A gente tem a Casa da Família, nós temos aqui os convênios com diversas entidades, né? Tem um projeto em tramitação, em discussão também, né, sobre a Casa de Atendimento ao Autista, e eu vejo que o prefeito Fabrício aqui, ele em todas as suas falas, ele fala em cuidar das pessoas, que Balneário tem que ser o melhor lugar para as pessoas que aqui moram e que venham visitar ou que venham investir. E esse projeto aprovado, né, o prefeito que já foi vereador e já teve uma série de iniciativas dele que foram aprovadas na Câmara de Vereadores para complementar o trabalho do Poder Executivo. Eu me lembro quando eu era advogado da Câmara, o prefeito Fabrício propôs o projeto de regulamentação da transparência pública no município. Nós tínhamos uma lei federal e no município nós não tínhamos, né? E na época o prefeito propôs, por quê? Porque havia uma lacuna de dar melhor transparência na demonstração da aplicação dos recursos públicos. E a gente sabe muitas vezes que o executivo, o poder é executivo, né? O prefeito recebe as demandas diárias para dar uma resposta na sociedade. E muitas vezes essa condição de legislar através do executivo uma política pública ou de criar, ela acaba não acontecendo e a Câmara de Vereadores vem justamente para isso. Então eu sei, o prefeito é um conhecedor, a gente sabe que tem aspectos jurídicos relevantes aqui que podem ser questionados, de criação de atribuição ao Poder Executivo, de criação de despesas, né? Mas como eu falei, o projeto está bem fundamentado, a gente tem muito precedente aí que criação de política pública municipal não tem vício de origem, isso são anseios da sociedade que vem sendo colocado em lei, né, para que o poder público executivo municipal ele possa colocar na prática, né, de acordo com o entendimento e com a disponibilidade que o município tem. Então, ele não é imposição, mas é sim uma possibilidade, uma alternativa maior para o município. Então, aqui eu quero, né, fazer, eu não digo um apelo, mas esse cuidado agora na análise da sanção, né, para que o prefeito, enfim, analise o que o Brasil vem discutindo, né? O governador Tarcísio, em âmbito estadual de São Paulo, foi pioneiro, né? O governador Tarcísio, isso daqui, né? A questão da cannabis não é militância política, não é militância ideológica. Apesar da cannabis existir uma carga ideológica sobre ela, mas a gente não quer que essa carga ideológica seja analisada sob aspectos ideológicos político-partidário, ou de direita e esquerda. Então, assim, a gente tem o governador de São Paulo do PL, né, em tese de direita, sendo pioneiro né, e nós temos aqui o vereador do PT, o Eduardo Zanata, aqui também sendo pioneiro, praticamente em Balneário, na discussão dessa matéria. Então, aqui eu penso que a matéria está acima de pais, de autores, né? Ou de alguma ideologia específica. Exatamente, né, Dani? Então, eu trago isso aqui, né, para que a gente deixe, né, essa reflexão aí nos próximos 11 dias que o prefeito tem para sancionar, né, e eu acredito que sancionando isso abre uma possibilidade grande.
Kátia, conta um pouquinho para a gente como que foi esse projeto, como foi a participação da AMA junto ao Legislativo para aprovação dele, né? E também por que dessa demanda dentro do autismo. Bom, primeiramente, como você cumprimentou aí o vereador, né, Eduardo, eu acho que ele foi muito feliz porque ele fez uma audiência pública explicando sobre a cannabis, né? Então eu acho que isso trouxe essa agilidade para a aprovação do projeto dentro da Câmara, né? Então, onde todos os vereadores que estavam presentes ali puderam ter esse entendimento. E é isso que a gente precisa levar para a sociedade, né? Então, o conhecimento, né? A gente tem toda aí essa questão de tabu e tudo mais, e a gente precisa ver os benefícios que isso tem trazido. Em relação à participação da AMA, né, dentro dessa aprovação, o vereador trouxe para nós a lei, né, nós achamos muito interessantes, participamos junto e conhecemos ainda mais, né, sobre a questão da cannabis, dos benefícios. Nós temos diversos amigos, familiares, pessoas que utilizam da cannabis, né, e a gente sabe os benefícios que isso está trazendo para as pessoas com autismo. Então, a gente não se ateve ali de poder estar juntos e participando dentro das nossas possibilidades, né, para que isso fosse aí aprovado. Legal, Kátia. A AMA sempre, né, como sempre, sendo pioneira no trabalho, na participação dos conselhos aqui, Daniel. A AMA, através da Kátia, numa época um pouquinho não tão distante, mas há praticamente aí 10 anos, quando a Kátia e a minha esposa, né, a doutora Jade Martins, participaram do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, né, e os avanços são quando você tem, de fato, pessoas nesses meios desprovidas de vaidades pessoais para a política pública acontecer, né, e desprovidas também de preconceitos, para poder ouvir e sendo bom ouvinte, você consegue filtrar a demanda e colocar essa demanda em prática. Dani, eu quero agora, entrando um pouquinho aí na parte principalmente da saúde, do SUS, né? A gente sabe que o SUS tem uma gestão aí tripartite, né? E um projeto de lei desse numa cidade como Balneário, que tem gestão plena, que tem um atendimento regional de saúde, um projeto desse, disponibilizando justamente a distribuição desses medicamentos, né? Como tu vê a aplicação disso na prática, desde o atendimento básico de saúde lá na unidade, né, até um tratamento especializado contínuo, por exemplo, um neurologista da rede que acaba administrando, ou um psiquiatra e tal. Como que tu vê a aplicabilidade e a viabilidade disso dentro da gestão mesmo de saúde municipal? Então, a primeira coisa, quando tu falou do projeto, claro, tem o projeto, né? Claro, falta a aprovação, mas é importante que se faça também, assim como está sendo feito em São Paulo, né? Depois se cria uma comissão para colocar em prática, e isso vai demandar que pessoas que já estejam, né, no meio, por exemplo, como a Kátia, que já tem uma experiência, né, com o autismo, mas tem outras patologias, que tenham médicos que tenham entendimento para ver qual que é a real necessidade, como se vai se estruturar isso na prática. Então, é importante essa comissão depois para ver como vai ficar né, se operacionalizar isso para conseguir melhorar como vai ficar estruturado isso na prática com uma fundamentação, tanto para a parte, né, jurídica, social, política, mas também no âmbito médico, para que seja feita de uma forma, né, coerente. O que é a questão hoje que falta muito? É o preparo do médico para fazer esse atendimento. Lá na unidade de saúde vai ter que ter, o médico vai ter que saber, né, fazer essa triagem para poder encaminhar. Então, em todos os níveis, desde o básico até o especializado, os médicos vão precisar ter esse conhecimento, né, ter acesso ao conhecimento. Infelizmente, hoje em dia, né, são pouquíssimas faculdades que tratam sobre o assunto, então o médico sai despreparado para prescrever, enfim, e aí vai demandar que tenha esse conhecimento, porque daí não adianta, né,
a prefeitura está disponibilizando esse tratamento e o médico não saber indicar ou fazer o acompanhamento especializado. Então, é um trabalho grande que tem para se fazer, não só com a aprovação do projeto, mas com a capacitação médica para conseguir esse acompanhamento dos pacientes. Então, por exemplo, um paciente com autista que tem um acompanhamento com um neurologista, né, ou infantil ou adulto, esse médico especializado, ele vai ter que ter esse interesse e buscar esse conhecimento para poder oferecer como uma das alternativas. Assim, não é um tratamento alternativo, é uma das alternativas, e aí, né, as famílias, claro, também têm o direito de tentar, né, o tratamento, enfim, mas vai ter que ser todo um preparo, não só da parte política, mas da parte de capacitação médica mesmo, para conseguir botar em prática de uma forma que os pacientes consigam se beneficiar. E até agora, antes ali, veio uma pergunta de alguém que entrou aqui, eu não consegui ver o nome no meu, mas veio uma pergunta dizendo que a paciente relatando que está tomando há dois dias e não sentiu ainda efeito, então ela queria saber quanto tempo demora para fazer efeito. Então, isso é uma das questões, e por isso é muito importante esse preparo dos médicos, porque o tratamento com o canabidiol, né, com as aplicações terapêuticas, né, da cannabis, enfim, dos extratos de cannabis, elas são inúmeras, mas é um tratamento muito personalizado, e a gente tem que chegar numa dose, né, ideal para cada paciente, para cada patologia, para cada realidade, se já toma medicação, se não toma. Então, é muito difícil dizer, né, quanto tempo demora. Tem pacientes que no primeiro, segundo dia já sentem o efeito, e isso tem muito mais a ver com a dose, que é proporcional para aquele paciente, naquela situação, para aquela queixa, como tem pacientes que vão precisar de doses maiores e aí vão necessitar um tempo maior de acompanhamento. Então, esse tratamento que é um tratamento muito personalizado, tem que ser continuado, os médicos têm que saber para não fazerem prescrições que depois não consigam efetivamente ajudar o paciente tem acesso ao produto e não consegue melhorar porque não tem um médico habilitado, capacitado, fazendo esse acompanhamento. Então, no caso dela, pode ser que tenha que aumentar a dose e por isso vai chegar num resultado efetivo para aquela patologia, né, para a realidade dela, mas isso só com acompanhamento médico mesmo. Legal, Dani. Foi a Sally, eu estou vendo aqui a Sally Amaral que fez essa pergunta. É interessante porque assim, o projeto de lei ele fala, inclusive, né, numa das situações que são promover ações, né, que visem a disseminação, informação a respeito da função terapêutica da cannabis para conhecimento geral da população. Portanto, a população leva muitas vezes, eu brinco, né, tem aquele paciente que muitas vezes vai lá no médico e ele já pede para o médico o remédio porque é aquele remédio que funciona, não adianta o médico dar outra, né? Então, muitas vezes, a população hoje interage muito nessa seara médica porque a informação está na internet, a gente sabe, né? E a experiência da utilização de medicamentos, como o tratamento com a cannabis, também vem através da experiência do semelhante, né? Daquele teu amigo, daquele teu conhecido que se utilizou e teve um benefício, né? E o projeto, ele também fala que em tese, né, aqui no projeto ele explica, para concessão do medicamento, você tem que ter a prescrição pelo médico legalmente habilitado e atuando no serviço público. Sim. Então, aquilo que tu acabaste de falar, né? Muitas vezes nós temos uma lei que é aprovada, né, entra em vigência, mas a eficácia dela não é imediata. Por quê? Porque o município tem que agora preparar esse médico. A implementação da política é uma conquista você ter uma lei em vigência. Nesse caso, sim, mas você tem que ter uma regulamentação posterior e uma forma de preparar a rede pública para receber essa demanda. E eu vejo que, muitas vezes, nós temos a lei em vigência e não em prática, ou em prática desvirtuada. Por quê? Porque não se buscou a ampliação do conhecimento dentro da rede para você ter aquela segurança e a efetividade na prestação do serviço. Então, eu vejo aqui que o desafio, além, né, de nós termos a lei, também é capacitar esses profissionais, né, Dani? Eu queria te perguntar aqui, como a gente não tem uma especialidade médica nessa área, né, e eu quero que tu fale um pouquinho disso também, a gente
tem algumas resistências no âmbito médico para que se aplique. Como a gente, na atenção básica, a gente tem muitos médicos ou clínicos gerais, ou médicos até, médicos não residentes, né? Sim. Mas que teriam a possibilidade de prescrição, né? Como aqui o município ou os municípios conseguiriam dotar o médico dessa condição de ministrar e de prescrever? Então, hoje, atualmente, né, qualquer médico, né, desde que tenha o seu CRM ativo, pode fazer a prescrição. O que acontece? Como essa preparação não vem na faculdade, a gente não tem essa cadeira na faculdade, a gente não estuda sobre isso, sobre o sistema endocannabinoide, a gente não tem esse conhecimento, o médico que quiser prescrever tem que procurar esse conhecimento de outras formas. Hoje em dia, eu fiz a primeira pós-graduação, que foi aberta no Brasil, eu fiz em 2020. Hoje em dia já existem tem algumas pós-graduações, alguns cursos, né, alguns intensivos, alguns extensivos. Então, o médico, né, tem meios hoje em dia de ter esse conhecimento. Claro que é um investimento, o médico tem que querer adicionar isso na sua prática clínica, né, e aí tem que ver o sentido que faz para a sua especialidade, enfim. Apesar de eu achar que várias especialidades poderiam hoje, né, prescrever, mas desde o médico que atende, né, saúde pública, que faz, por exemplo, o posto de saúde, né, que faz o atendimento em UPA, em UBS, Unidade Básica de Saúde, deveriam buscar esse conhecimento. E aí, por isso, é importante essa ação conjunta, né, por exemplo, do município, e aí criar essas comissões para instalar, né, efetivamente a lei, justamente para ter médicos que participem dessa comissão e vejam uma forma mais efetiva de educar o médico. E aí seria por meio de cursos, enfim, ou pós-graduações, para o médico poder estar realmente capacitado, porque habilitado ele está para fazer a prescrição, mas realmente capacitado para fazer uma boa prescrição, um bom acompanhamento e entender realmente sobre todo o sistema endocannabinoide e as aplicações, né, dos extratos da cannabis, isso é um conhecimento mais aprofundado. Então, o médico também tem que ter esse interesse de ir buscar o conhecimento para colocar isso na prática clínica e conseguir ajudar, né, efetivamente os pacientes. Legal. Kátia, eu quero fazer uma pergunta já específica, assim, né, para a tua área de atuação, né, nessa área do autismo. Como que essa demanda, muitas vezes, né, ela chega até a AMA, né, autistas de vários níveis, né, cada um é um indivíduo diferente, né? E o tratamento, por exemplo, com a cannabis, ele também leva em consideração essa especificidade do que o paciente, às vezes, procura minimizar, né, aquela dor, aquele sofrimento, enfim, N situações que ele passa. Dentro do autismo, como tu visualiza, né, a utilização dos medicamentos à base de cannabis para melhorar a qualidade de vida deles, né? E muitas vezes a gente sabe que a aplicação é muito mais em transtornos decorrentes do autismo do que do autismo propriamente dito. Então, queria que tu falasse um pouquinho disso. Então, Eduardo, pensando assim, nos pacientes atendidos na AMA, até conversava com a doutora aqui, né, enquanto aguardávamos, de que nós trabalhamos com famílias com um poder aquisitivo mais baixo. E a cannabis ainda ela está em um valor, né, digamos assim, fora do padrão dessas famílias poderem utilizar. Então, essa é uma preocupação muito grande que a gente tem de como que a gente vai conseguir fazer com que eles tenham acesso a essa medicação. Né? Então, a gente vai buscando alguns padrinhos e tudo mais para que eles consigam dar continuidade. Às vezes, se tem uma quebra dessa continuidade. Né? Então, é isso que nos preocupa, né? Para que a gente consiga fazer com que realmente seja eficaz, que tenha um início, começo e continuidade. E assim, né? Se a gente for pensar nessa questão toda, a gente está aqui, né, representando os autistas, a cannabis ela não vem somente, né, doutora, voltado para as pessoas com autismo, né? Então, acho que isso é importante a gente trazer aqui. Todos, né, que estão envolvidos a isso sabem disso.
Mas quando a gente começa a ler, buscar e se inteirar sobre essa questão da cannabis, ela não veio como propósito de atender as demandas do autismo, de uma hiperatividade, de uma ansiedade, de uma seletividade alimentar, né? Mas ela vem para poder suprir essas dificuldades que a criança, que a pessoa com autismo tem. Mas isso vai muito mais além. Não foi um estudo, não é um estudo, não é uma medicação que está vindo para o autismo, mas sim para diversas outras patologias. Né? E isso eu acho que é fantástico. Trazendo um pouquinho mais para o meu lado pessoal, né? Enquanto mãe também de uma pessoa com autismo, com 33 anos, né? O meu filho Júnior, ele toma 5 medicações. Né? Entre uma delas, ele toma uma dosagem muito elevada. Né? Não vou estar trazendo aqui o nome da medicação, mas ele toma 1.700 miligramas de uma dessas 5 medicações. Né? Tivemos que pedir uma autorização da Anvisa para poder receber essa medicação e tudo mais. E quando a gente vê aquela mãozinha cheia, tomando todas aquelas medicações, né? E você pensar que você pode suprir isso com algo natural, né? Pensando em menores efeitos colaterais. Então, eu acho que é isso que a gente precisa ir desmistificando junto à nossa sociedade, né? Que essa medicação, a cannabis, né? Isso cabe mais ainda na fala da doutora, né? Mas trazendo um pouquinho do que eu fui buscando, estudando, a cannabis ela vai conseguir, dentro dessas 5 medicações, talvez não todas, mas suprir algumas dessas medicações que ele está tomando. Né? Ele toma uma medicação em função da convulsão. A cannabis ela veio justamente na questão do autismo em função das convulsões que as pessoas com autismo, né, porventura, dentro dos seus 30%, podem vir a ter. E se a gente conseguir suprir outras, que ele fique com 2 somente, ou que a gente consiga, né, fazer a retirada de todas, então, pensando nisso, a gente vai dar uma qualidade de vida ainda maior, né, com menos prejuízos diante desse efeito colateral. Então, eu estou realmente assim, muito curiosa e buscando cada vez mais aprender, né, para que a gente consiga fazer com que isso tenha, que as nossas famílias tenham um acesso ainda muito mais rápido. Então, a gente deixa a nossa solicitação, né, então, aos envolvidos, ao órgão público, de que realmente, né, provavelmente deve estar fazendo todo esse estudo, mas que estude ainda mais, vendo a eficácia da cannabis no tratamento da pessoa com autismo e assim, né, a outras dores e, né, questões que venham a acometer a nossa sociedade. Kátia, eu digo, né, a experiência própria, né, ela traz para a gente, ela acaba trazendo as convicções que nós temos, né, a respeito de possibilidades que estavam muito longe e hoje estão mais perto, mas mesmo assim ainda inacessíveis. Então, nesse sentido, eu quero, com a fala da Kátia, entrar num ponto aqui, a gente está, né, o assunto é muito bom, nós já estamos aqui há quase meia hora de live, que é justamente essa questão medicamento, né, indústria farmacêutica versus, né, tratamento terapêutico de um fármaco, muitas vezes, né, à base de cannabis, que substitui outros fármacos dentro de uma patologia. Eu queria aqui, Dani, já entrando, né, nessa polêmica, principalmente, o porquê que existe. Nós sabemos, né, dos lobbies, enfim, econômicos, né, mas o que eu não consigo entender é por que existe resistência no âmbito público, haja vista que ele não está dentro desse mercado, né? E há uma possibilidade, muitas vezes, de aquisição, incentivo de pessoas envolvidas na produção de medicamentos à base de cannabis, em que, em sua maioria, não visam o lucro. As associações, as cooperativas, elas têm propósito específico de difundir, né, para fins justamente de alcançar o maior número de pessoas. E os ganhos estão especificamente na produção para aumentar o número de pessoas que recebem isso. Né? Então, o projeto de lei também aqui autorizando a buscar estabelecer os convênios, as contratações, as parcerias com essas associações e cooperativas,
ele, na minha visão, tem que ser o agente mais protagonista disso, né? E nesse sentido, eu queria que a Dani falasse aqui o porquê que o Conselho Federal de Medicina muitas vezes trata a inexistência de estudos suficientes para aplicar determinado fármaco no aspecto da eficácia do medicamento e não das contraindicações que esse medicamento possa ter. Né? Então eu queria que tu falasse sobre isso, porque é bem importante. Né? Eu aprovo o fármaco X, que causa N efeitos colaterais, e tem comprovação de que também é eficaz para aquilo, mas eu não aprovo o fármaco Y, que tem muito menos efeitos colaterais e tem experiência comprovada, talvez não tão na doutrina, mas na prática, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho disso para nós. Então, isso é complicado, assim, explicar, né, todo o contexto, porque, como eu estava falando, sempre teve uma ideologia também, o preconceito, uma ideologia política por trás, mas o que efetivamente se sabe hoje? A questão de ter tido muito preconceito demorou com a descoberta, né, dos canabinoides. Se a gente for pensar que foram descobertos na década de 60, isso é muito recente para a medicina. Fora que depois que foram descobertos, até se entender o sistema endocannabinoide, como funcionava, como isso, né, poderia beneficiar o paciente, isso leva muitos anos. E o que está acontecendo hoje? Está expandindo muito o uso, né, as aplicações terapêuticas para diversas patologias, mas os estudos ainda não conseguem ser consistentes. Por quê? Da forma que eles são apresentados hoje, na forma de óleo, com uma quantidade controlada, a maioria dos pacientes fazem tratamentos com medicações ricas no canabidiol, né, ricas em CBD, né, que a gente chama o óleo full spectrum. Então, nessas concentrações dos óleos, nas quantidades, para as patologias, as pessoas têm que entender, e aí assim, as pessoas, a população, mas na classe médica, fica meio estranho o médico, né, ou o Conselho Federal ser tão restrito e querer, né, barrar tanto uma coisa que se sabe, que um estudo clínico, né, consistente para ter um resultado demora anos para ser feito. E se a gente pensar que no Brasil está autorizado desde 2015 e a gente está em 2023, isso para a medicina, para fazer estudos, ainda é pouco tempo. E fora que para fazer um estudo acompanhado com um número, né, grande de pacientes que vá ter um resultado para dar um número de pacientes e um resultado específico, né, assim, consistente cientificamente, isso leva anos e tem um custo altíssimo. Então, outras coisas têm que ser facilitadas, como, por exemplo, incentivo à pesquisa, à educação nessa área, para conseguir realmente ter esses estudos. O que se sabe hoje? A gente já sabe, por exemplo, que o canabidiol em si, né, o CBD, ele não tem dose tóxica. Então, pode ser usado em altas doses sem prejuízo para os pacientes. E aí, aquilo que eu falei, cada paciente vai precisar de uma dose, né, específica, tem que ser acompanhado pelo médico. Então, é todo um acompanhamento que tem que ser feito, mas a gente sabe que, diferente de outras várias medicações, né, e falando, por exemplo, especificamente do autismo, né, agora relacionando com a Kátia, a gente sabe que a maioria dos pacientes usa, né, Ritalina e Risperidona, por exemplo, isso é assim, 90% dos pacientes autistas, e a gente sabe que essas duas medicações têm sérios efeitos adversos, principalmente a longo prazo. Então, é difícil a gente, o médico não conseguir entender, pelo menos buscar o conhecimento que tenha outras medicações, e uma delas ser, né, os extratos da cannabis, para melhorar uma condição. E aí, como a Kátia disse, não é uma condição específica, porque ela não vai nem buscar a cura e nem resolver o autismo. São as outras, né, consequências da patologia em si, então, ansiedade, irritabilidade, dificuldade no sono, né, enfim, melhora outros aspectos. E é o que o mais importante que ela falou, é melhorar a qualidade de vida. Então, isso gera esse conflito, né? Uma medicação que pode melhorar várias questões e não tem esses efeitos adversos, mesmo que a longo prazo. A gente sabe que o CBD é diferente do THC e aí age de formas diferentes e a gente tem que ter isso muito claro para fazer o acompanhamento.
Então, a gente sabe que, principalmente, por isso que eu reforço, é o médico saber o que está fazendo, mas também na classe médica, assim como no âmbito político, enfim, né, jurídico, a gente tem que ter essas liberações, esses avanços na lei, né, e na execução desses projetos de lei, no meio médico e junto ao CFM, ao CRM, né, os conselhos regionais, federal, a gente também tem que ter esse debate para facilitar essa expansão do conhecimento também nesse assunto, porque enquanto continuar tendo barreiras, né, quaisquer que sejam os níveis dessas barreiras, vai prejudicar a expansão desse conhecimento e da utilização na prática dos medicamentos. Essa questão muitas vezes, né, a gente está no âmbito jurídico, a gente verifica que, além disso, existe a propagação também de um temor de um médico ser responsabilizado por uma prescrição dessa que possa, enfim, causar um efeito negativo para o paciente, né? Sim. Então, às vezes eu vejo que você não trabalha no benefício que traz, né? Para te construir. Você acaba trabalhando num possível efeito negativo, mas que também não conhece um dado científico. Sim. Ou seja, né? Então, nesse sentido, né, a evolução que se tem dos medicamentos, das vacinas, nenhum evoluiu ou nenhum ficou pronto apenas com artigos científicos ou com a doutrina especializada. Eles ficaram cada vez melhores em evoluir os seus efeitos com base na experiência prática de administração, né? Então, eu brinco, a aspirina da década de 60 não é a mesma aspirina de hoje, né? Eu acho que só tem um medicamento que é a penicilina. O Fleming era um fenômeno já lá em épocas passadas, mas os medicamentos vêm evoluindo, né, ao longo da história. E eu acredito que a cannabis ela ultrapassou barreiras, mesmo sem apoio. Mesmo sem apoio, né? Então, a gente vê que, nesse sentido, a gente precisa realmente buscar a legitimidade através dessas legislações. Exatamente, essa combinação, né, da legislação, né, do Conselho Federal de Medicina e dos médicos em também quebrarem suas barreiras. Porque, como eu digo, eu sempre acho que o mais importante é o respeito, né? Então, assim, tem médicos que são contra, que não veem benefício, enfim, mas eles podem continuar com o seu pensamento, desde que não atrapalhe quem quer estudar, quem acredita e que está vendo isso na prática. Porque tem muitas coisas hoje em dia né, pacientes que eu trato, eu já atendi mais de 300 pacientes. Hoje em dia, eu tenho, na minha prática clínica, um resultado que eu não encontro em todos os artigos que eu leio, né? Vai ler sobre tal patologia. Não tem nenhum estudo científico sobre aquela patologia que cause uma melhora e que justifique o uso. Mas aí é uma possibilidade, porque estudando o sistema endocannabinoide, onde atua, né, relacionado àquela patologia, faz sentido usar, aí a gente aplica na prática e vê o resultado. E aí, como que eu vou, né, justificar? Sim, na minha prática clínica. Uhum. Então, tem que ter esse respeito, para quem está trabalhando, estudando e fazendo, né, na prática, tendo essa melhora dos pacientes e conseguindo melhorar a vida dos pacientes, que seja pelo menos respeitado, né, para não criar mais barreiras do que já foram criadas até o momento. Né? Então, assim, agora eu acho que é a hora de todo mundo ir tendo esse conhecimento em todos os âmbitos para melhorar, né, a expansão do uso dos derivados da cannabis. Kátia, deixa eu puxar um assunto aqui que dentro do autismo nós visualizamos muito os preconceitos, né, que se cria sobre a figura do autista, né, e a gente sofre, né, eu digo, né, quem está próximo, quem é pai, quem é mãe do autista, quem tem relação de afeto, de carinho e que convive diariamente, né, com as evoluções e as dificuldades que o autista tem, sofre muitas vezes N preconceitos, né, pelas características únicas que cada um tem. E a gente sabe que a cannabis, a maior restrição dela é o preconceito, né? Existe
preconceitos do cunho, né, do ponto de vista religioso, do ponto de vista de classe social, né? É rotulado como uma droga de pobre, muitas vezes, né? Então, eu brinco que muitas vezes alguém que nos procura que é de uma classe com uma condição econômica melhor, às vezes quer usar, mas não quer dizer para ninguém que está usando. Não né? quer contar. E nem contar. Né? Ah, tu tá tão bem, o que tu tá tomando? Eu falei, não tô tomando nada. Então, porque a gente sabe que tem, né? E o que eu queria te repassar aqui é a importância, né, que as associações, por exemplo, não só de autista, como tu falaste anteriormente, né, mas tem N patologias, né, N síndrome. Hoje, a sociedade, pela ausência do poder público, se organizou de tal forma, né, que associações cooperativas cultivam e muitas vezes não só cultivam, mas adquirem medicamentos também da indústria farmacêutica de forma autônoma para levar. Então a gente tem associação de diabéticos, associação né, de portadores de fibrose cística, que estão se organizando para isso. Então a minha pergunta justamente para a gente quebrar esse preconceito é o trabalho que essas associações podem fazer em conjunto e não de forma isolada com essa situação da cannabis. Eu acho que o grande fortalecimento, né, na minha visão, pode estar aí, nesse poder que vocês têm enquanto sociedade organizada e já legitimada através dessa organização para a gente conseguir quebrar essas barreiras, e principalmente com as famílias. Então, Eduardo, a gente vem conversando, discutindo entre as AMAs do Estado, né, em relação ainda de uma maneira um pouco precoce, digamos assim, né, um pouco ainda embrionária, e por falta de tempo até, em relação aos nossos trabalhos dentro das nossas associações, né? Mas como estamos envolvidos em vários cantos do Estado, a gente pretende fazer reuniões voltadas a isso, né, para que a gente consiga ter números ainda maiores, porque, né, como foi dito aqui, vários estudos, pesquisas estão relacionadas a isso. A gente vê que falta investimento, né, conhecimento sobre essa questão da cannabis, e nós precisamos, enquanto sociedade civil, realmente auxiliar nesse quesito, né, porque a gente está vendo os benefícios lá dentro da nossa associação. Então, isso é muito importante que isso aconteça, né? Não estamos aqui dizendo que todos precisam utilizar. Isso tem que ser de uma forma muito cuidadosa, como a doutora colocou aqui, né? E quero ressaltar isso também, porque a gente representa uma instituição e dentro disso fazer sempre tudo com muita cautela, com muito cuidado, né? Não é simplesmente por ser um fitoterápico que você vai dar de qualquer forma ou você vai começar a utilização porque está dando certo com alguém. Isso tem que ter acompanhamento médico. Qualquer medicação tem que ter um acompanhamento médico, por mais simples que seja, né? Então, deixo aqui aos nossos ouvintes, as pessoas que estão nos ouvindo aí, de que a gente está tendo todo esse cuidado e pretendemos aí estar mais próximos ainda, né, de toda a nossa sociedade, buscando nos informando cada vez mais. Deu uma baixadinha no volume. Isso. Essa tecnologia, né? Mas, enfim, né, por vermos dessa grande importância, por vermos os grandes benefícios, né, em contato, como eu falei lá no início, com famílias que já há muito tempo estão utilizando, outras que estão iniciando, né, de todo esse benefício que a cannabis tem trazido para as pessoas com autismo, minimizando aí essas dificuldades, né, que os nossos pacientes acabam tendo, e eu estou muito fascinada, né? Algo que eu li também aqui, até vou trazer aqui eu gosto muito disso, assim, Eduardo, que me permita, que o nosso próprio organismo, aí a doutora vai me ajudar com o nome, né, que produz a cannabis, né, produz Sim. a substância. Eu achei isso fantástico, eu disse, mas a gente está trazendo só alguma coisa para completar, então, Sim. dentro daquela dificuldade que a gente está apresentando. Sim, então, nós temos, né, os vertebrados têm o sistema endocannabinoide. E o sistema endocannabinoide tem no sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, nas glândulas, no sistema imunológico, tem receptores desse sistema endocannabinoide.
E nós produzimos, hoje em dia tem mais de 6 endocannabinoides conhecidos, mas os mais estudados é o 2-AG, que é 2-araquinoilglicerol, e a anandamida. E para as pessoas entenderem, por exemplo, a anandamida, quando o paciente faz exercício ou come uma comida que gosta, abraça alguém que gosta, aquela sensação de bem-estar, um dos neurotransmissores liberados é justamente a anandamida do sistema endocannabinoide. Então, o que a gente faz também com o tratamento, né, com os extratos da cannabis, é repor esse sistema endocannabinoide, que por várias situações, assim como outros organismos, né, são afetados, né, pelo ambiente, estresse, problemas, né, de sono, falta de exercício, dieta. Então, várias coisas desequilibram o sistema endocannabinoide. E até agora, no primeira semana de agosto, eu fui na Conferência Internacional de Cannabis Medicinal, que foi em São Paulo, e teve várias palestras, justamente falando sobre o sistema endocannabinoide, como potencializar, porque as pessoas não têm esse conhecimento e realmente a alimentação, dieta, a epigenética, né, que se chama, né, do ambiente onde se vive, tudo isso pode potencializar o sistema endocannabinoide. Então, nós produzimos os nossos canabinoides, a gente tem que ajudar eles também, né, ajudar o nosso organismo. Então, para quem acha, assim, às vezes a pessoa tem tanto preconceito que nem imagina que produza seus próprios endocannabinoides, né? Então, assim, realmente é um sistema muito complexo, tem muito a se estudar ainda, né? Tem muita coisa ainda a se pesquisar, a se saber. Eu acho que cada vez vem mais pesquisas justamente para aumentar esse conhecimento e os benefícios, né, que pode ter no organismo. Mas é como eu falei, estudo demanda tempo, né? Tanto para desvendar todo o sistema endocannabinoide, ver a aplicação, como funciona. Então, estudo demanda tempo. Então, eu peço que as pessoas tenham esse interesse justamente baseado no que a gente vê na clínica já, para continuar seguindo estudando, enfim, tanto o corpo humano e o sistema endocannabinoide, quanto as aplicações terapêuticas. Dani, tem um assunto também que duas situações recentes aí em relação, né, à disponibilidade, né, da cannabis nesses tratamentos. Uma forma, que é através da flor, né, da inalação, nós tivemos uma decisão recente da Anvisa, acredito que foi há menos de 2 meses, suspendendo a importação da flor, né? E a gente sabe que isso interfere nos tratamentos que estavam em andamento, que, né, às vezes com alguma patologia já estabilizada e tal. Eu queria que tu comentasse a respeito disso, o que né, tu pensas que levou a Anvisa a tomar essa decisão e, ao mesmo tempo, as consequências que ela que pode trazer isso para um tratamento em andamento em determinada patologia. Então, a gente sabe que a Anvisa, né, é uma agência de regulação super rígida e, mesmo assim, nessa questão específica, né, da flor, o que se sabe é que é como se houvesse uma falha ali nessa regulamentação e acabou por ter um abuso, né? Então, aconteceram algumas coisas como... por exemplo, ter problemas em receitas, né, de médicos que prescreviam. O que a gente sabe, na minha visão, que eu acho necessário, é justamente procurar fórmulas de regulamentar melhor, né, essa questão da importação da flor, né, que seria né, o produto in natura, digamos, que não estava, né, ainda, né, como é que foi dizer, autorizado, e aí se achou uma brecha, acabou acontecendo. Mas a Anvisa, a minha posicionamento é que regulamente melhor para que os pacientes continuem tendo acesso. Porque para pacientes, eu tenho alguns pacientes em uso, né, das flores, e para um paciente que está estabilizado, que vinha, eu tenho pacientes que deixaram de tomar 3 medicações controladas para usar só o óleo e a flor. Para quem não sabe, a flor ela é usada em forma de vaporização, e justamente pela forma de ação dela, por ser uma vaporização, consegue um tempo de ação rápido. Então, em 2 minutos, o paciente consegue ter um alívio, ou de uma crise de dor, ou de uma crise de ansiedade, por exemplo. Então, para os pacientes que já estavam em uso, isso é um prejuízo bem grande.
Então, impacta bastante, né? Porque para quem não começou ainda, pode se arrumar outras formas. Para quem já estava adaptado àquela forma, né, vai ter um prejuízo desse acompanhamento. E o que acontece? Por exemplo, se a pessoa estava usando, por exemplo, uma flor de CBD para uma crise de ansiedade, acaba que ela vai buscar algum outro recurso. E às vezes volta a tomar uma medicação controlada que tem os efeitos adversos, que causa outros prejuízos que não seriam os adequados. Então, eu acho que regulamentando melhor, né, e colocando isso de uma forma, né, que dê um respaldo, né, para os médicos que prescrevam e para a Anvisa, enfim, para o país em si, para fazer essa importação das flores, mas que ao longo, né, desse tempo aí agora seja bem regulamentada e volte, né, a poder fazer essa importação para dar seguimento para os pacientes. Legal. Gente, a gente está aí com 4 minutinhos para 1 hora já, né, finalizando aí a nossa live, que discutiu hoje o projeto de lei aprovado aqui, né, e outros temas, outras polêmicas. Eu queria aqui passar a palavra para a Kátia. Kátia, em 1 minutinho para a tua despedida, tá? E depois eu passo também a palavra para a Dani se despedir. Eu acho que daí pode passar direto e a Dani também fazer o chamamento aí para uma novidade aí, um lançamento. Legal, então, obrigada, Eduardo, né, e as pessoas que estão nos acompanhando, aqueles que ainda não conhecem, né, sobre o CBD, sobre a cannabis, que busquem um pouquinho mais informações, né, a gente tem alguns artigos, a gente tem a doutora próxima aqui, que pode estar nos auxiliando. É muito importante para a gente poder dar, como eu falei antes, qualidade de vida, né, para a nossa sociedade. Fico muito feliz pelo convite, Eduardo, né, e também estou aí à disposição, né, dentro ainda do pouco conhecimento que tenho, né, mas para poder também auxiliar ou fazer indicações aí, né, de pessoas que podem estar contribuindo para esse conhecimento. Então, muito obrigada aí por essa oportunidade. Obrigado, Kátia. Então, eu agradeço também a oportunidade de estar aqui. Eu acho que sempre vale a pena discutir, né, e debater cada vez mais, porque mesmo que a gente queira que muitas pessoas saibam, eu acho que é um trabalho que é feito aos poucos. Então, quanto mais pessoas tiverem esse conhecimento, tiverem acesso à medicação, né, melhor vai ser. E aí eu vou aproveitar para falar sobre um novo projeto que eu estou desenvolvendo com uma colega, que é a doutora Letícia Maier, e a gente está lançando o projeto CBD, que é exatamente um projeto voltado para capacitar, né, de uma forma intensiva, fazer um curso para educar médicos que queiram, né, iniciar esse conhecimento, né, no sistema endocannabinoide, nas aplicações terapêuticas da cannabis. A gente desenvolveu esse projeto com muito carinho e vai fazer da forma presencial, para as pessoas poderem ter realmente uma troca, né? Vai ter a parte teórica, vai ter a parte de prescrições, e a gente quer exatamente difundir esse conhecimento, desmistificar o assunto, né? E que cada vez mais médicos estejam capacitados para atender os pacientes da melhor forma possível. Dani, obrigado, Kátia. Também agradecer a todos que acompanharam a nossa live. Dizer que aqui no Instagram é dinâmico mesmo, uma hora Sim. Cai, uma hora entra a microfonia, mas a gente ficou transmitindo também pelo YouTube, e a íntegra toda, ela vai ficar disponível no YouTube para aqueles que depois queiram, né, pegar todo o conteúdo, também fazer contato com a gente. A ideia é a gente continuar produzindo esses conteúdos para difundir essa oportunidade que a sociedade tem hoje, né, e que ainda não tem o apoio que deveria. Então, nós agradecemos, eu quero aqui mais uma vez enaltecer a iniciativa do Eduardo, enaltecer não só dele, de todos os vereadores que aprovaram, porque Balneário tem 19 vereadores e eu acredito que quando tu tens uma aprovação de um projeto dessa temática, né, é também uma resposta de que os representantes da sociedade compreenderam essa necessidade, né? E a gente, né, nós aguardamos aí até o dia 30 aí, a respeito, até o dia 30 de agosto a sanção do projeto, a manifestação do prefeito, que tem também essa sensibilidade em relação à questão social e de saúde, né? Balneário hoje investe em saúde para a região inteira.
todo o recurso aplicado, por exemplo, no hospital, é para atendimentos apenas de metade da população de Balneário Camboriú. O restante são atendimentos regionalizados. Então, eu creio que, como o que se faz em Balneário, o que acontece em Balneário repercute, né, esse projeto de lei repercutiu no G1, a gente entende que essa iniciativa é um avanço para o Estado de Santa Catarina, né, vai repercutir bastante também, para que também o governo do Estado, eu acho que deve, nesse momento agora, buscar essa iniciativa. Pessoal, hora do almoço, né? Temos um almoço após. Agradecemos todo mundo mais uma vez e até uma próxima. Muito obrigada. Obrigada.